Olá, seja bem-vindo ao Centro de Educação à Distância da Exacto Software. Meu nome é Gislane Costa, instrutora do curso de Excel. Na aula de hoje, estudaremos as funções soma, média, mínimo, máximo, menor e maior. Então vamos lá! Uma função é uma palavra reservada, ou seja, reconhecida pelo Excel como se fosse um comando. E cada função já tem a sua instrução, a sua própria função pré-definida no sistema. Como exemplo, vamos estudar a função soma, média, máximo, mínimo, maior e menor, que são as funções mais básicas utilizadas nas planilhas. Toda função precisa obedecer o que chamamos de sintaxe, que é a forma de escrevermos essa função na célula. Começamos então pela função soma. A sintaxe é igual, soma, abre parênteses, e aí nós digitamos o intervalo, ou seja, qual é a região da planilha em que queremos realizar essa soma. Temos aqui ao lado uma tabela que iremos praticar o que vamos estudar agora. Como exemplo, podemos dizer que a função soma também permite que somemos vários intervalos, ou seja, ele vai realizar a soma do intervalo 1 e desse resultado ele vai somar com o resultado da soma do intervalo 2. Vamos ver um exemplo. Igual, soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A200. Esse A1, dois pontos, A200 é o primeiro intervalo que iremos realizar. É o primeiro intervalo. Então ele vai somar do A1 até o A200. Vai reservar o resultado. Depois ele vai realizar uma soma de B1 até o B200 e vai somar os dois resultados. Na sequência, apresentamos a função média, que irá realizar uma média aritmética também dos intervalos digitados. Como exemplo, temos igual, média, abre parênteses, do A1 até o A200, então ele vai realizar uma média aritmética desse primeiro intervalo. Depois ele vai realizar uma média aritmética do segundo intervalo e uma média aritmética entre o resultado dos dois. Lembrando que não é obrigatório mais de um intervalo. Você pode realizar a soma ou a média apenas de um intervalo. Na sequência, temos a função máximo. Temos agora a função máxima, que vai exibir na célula o maior valor encontrado no intervalo ou mais intervalos, como já vimos. Aqui temos um exemplo máximo de A1 até A200. Então, ele vai verificar no intervalo de A1 até a célula A200, encontrar o maior valor e exibir na célula. Também temos a função mínimo, que vai realizar a função ao contrário, ou seja, ele vai encontrar o menor valor de um determinado intervalo ou mais. A função maior vai encontrar o maior valor de um determinado intervalo, sendo parecido com a função máxima. Porém, a função máxima, ela aponta apenas o maior valor. E com a função maior, podemos encontrar o primeiro maior valor ou o segundo maior valor, terceiro maior valor, ou seja, na posição em que você determinar. Um exemplo de sua sintaxe é igual, maior, o intervalo, do A1 até o A200, no caso desse exemplo, na posição 2, separados por ponto e vírgula. Ou seja, nesse exemplo, ele vai encontrar o segundo maior valor do intervalo. O mesmo acontece com uma função chamada menor, que vai exibir na célula onde estamos o menor valor encontrado em um determinado intervalo de células. Essa função também permite que nós determinemos a posição, ou seja, nós queremos o segundo menor valor, o terceiro menor valor, então nós indicamos a posição separando o intervalo também com ponto e vírgula. Aplicando essas funções aqui na tabela, você pode entender exatamente a importância de utilizarmos essas ferramentas como ferramentas estatísticas de uma planilha. Por exemplo, aqui nós temos a necessidade de descobrir o total geral vendido. Nesse caso, vamos usar a função soma
tanto faz maiúsculo ou minúsculo. Vamos informar o intervalo, você pode digitar ou clicar e arrastar. Verifique que ele já informou de D3 até D13, fechamos o parênteses e teclamos Enter. Verifique que ele realizou na célula onde estávamos a soma de todo o intervalo informado. Queremos descobrir agora a média geral de vendas. Então, usaremos a função média, abre parênteses, indicamos o intervalo e fechamos o parênteses. Da mesma forma, observe que o resultado aparece na célula e a função podemos verificar pela barra de fórmulas. Na sequência, iremos apontar o maior valor, então poderemos utilizar a função máximo, indicando o intervalo de células. Verificamos que ele exibiu na célula o maior valor encontrado no intervalo. Para descobrir o menor valor, utilizamos a função mínimo e o intervalo. Precisamos descobrir agora o segundo maior valor, então vamos utilizar a função maior, apontando o intervalo e qual é a posição de maior valor. No caso desse exemplo, está sendo solicitado o segundo maior valor, então digitamos o número 2. E por fim, o segundo menor valor. Usamos a função menor, o intervalo, separados por ponto e vírgula, a posição de menor valor, que também no caso aqui é 2. Nessa aula, iniciamos o estudo das funções. Na próxima aula, aprenderemos as funções Conte-Num, Conte Valores, Contar Vazio e como proteger as planilhas. Não perca!